Fala, meus irmãos, tudo bem? E aí, como é que vai? Aqui estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical e hoje vamos falar da lição de número 7 da revista A Justiça Divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. Assunto da lição de hoje: a responsabilidade é individual. Vamos falar um pouco a respeito do livre arbítrio, da livre vontade, das decisões do ser humano e das consequências que essas decisões trazem, tá bom? Então fica com a gente até o final desse vídeo e deixe já o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e algo muito importante, compartilha esse vídeo com alguém, com algum irmão da sua congregação, ou você pode copiar o link aqui, tem um botão aqui chamado compartilhar. Você pode apertar esse botão e compartilhar no seu Facebook, no grupo de WhatsApp da igreja, enfim. Faça com que esse canal alcance mais pessoas, assim a palavra de Deus aqui pregada, aqui ensinada, vai alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Nós precisamos da sua ajuda para que a palavra de Deus ela seja divulgada. O texto áureo da nossa lição, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, verso de número 20. A verdade prática diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A nossa leitura bíblica, ela está no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, do verso de número 20 até o número 28. Vamos ler juntos? Diz assim o texto bíblico: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, e na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Quem não conhece ainda o nosso canal, é a primeira vez que está aqui, muito prazer, eu sou o pastor Denis, sou da Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, e nós estudamos aqui neste canal duas revistas da Escola Bíblica. Semanalmente eu posto
2 vídeos de aula. Um dessa revista aqui que nós estamos estudando, que é a de Marcos. Esse é o Programa de Educação Cristã Continuada, a PEC, que é a revista e o plano de aula de estudo daqui de Belém. Fora isso, nós estudamos também essa outra revista aqui, que é a revista da CPAD, também estudada nas igrejas Assembleia de Deus. Essa revista aqui, como eu falei, ela é da CPAD, editora, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e estamos estudando esse tema que é a justiça divina, baseado no livro do profeta Ezequiel. Aqui estamos nessa lição de número 7, mas se você faltou a aula anterior, se você não foi para o culto domingo passado e perdeu a aula, eu vou colocar o link da aula anterior aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar. A lição passada foi a lição de número 6, falamos sobre a justiça divina, a justiça de Deus. E hoje vamos falar sobre a responsabilidade individual, tá bom? Entrando na lição, a introdução diz assim, ó: do ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, conforme Jeremias capítulo 31, verso 29, e também Ezequiel capítulo 18, verso 2. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Aqui nós vamos tratar a respeito da responsabilidade individual que nós temos. Existe uma teoria, uma doutrina que trata a respeito da maldade hereditária. Eu acredito que existe um certo ponto de influência com relação às maldades e aos pecados que passam de pais para filhos, porém não podemos tirar a responsabilidade que cada um tem de tomar as suas próprias decisões. Então, não é porque os meus pais erraram que eu também devo errar. Eles decidiram errar, eu posso decidir não errar. Então, cada um tem a responsabilidade de tomar as suas próprias decisões, e é por isso que seremos julgados pelas nossas obras, não pelas obras de terceiros, certo? O primeiro tópico fala sobre a máxima usada em Israel, que foi esse ditado que a gente acabou de falar. E o primeiro ponto aqui fala uma máxima equivocada. Diz assim um comentário: o ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo capítulo 20, verso 5 e Deuteronômio capítulo 5, verso 9. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão: daqueles que me aborrecem, é um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, Deuteronômio 24, verso 16. Isto é lembrado na história de Israel, conforme segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 5 e verso 6. Então, o que acontece? A maldição, ela está atrelada ao pecado. A maldição seria a paga ou a retribuição com relação ao pecado. Então, se os pais pecam, serão amaldiçoados. Algo de errado vai acontecer. Essa maldição, ela pode alcançar os filhos por consequência do pecado dos pais, mas, todavia, os filhos, uma vez que obedecem e fazem aquilo que é certo, essa maldição já não os alcança, porque a decisão de obedecer, a obediência é como se fosse um escudo que nos protege. Então, aqui o escritor, o autor do comentário, nesse aspecto bíblico, trazendo essas referências, ele mostra que essa maldição hereditária, ela só permanece se os filhos continuarem nos mesmos erros que os pais. Compreende?
O segundo ponto aqui fala: Jeremias e Ezequiel trataram do mesmo assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias, do 30 ao 33, é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias, no capítulo 31, verso 29 e 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então aqui existem esses dois tempos nos quais a profecia ela se cruza. Jeremias está falando de um tempo futuro, aonde a nação de Israel por completa, abrangendo ali Judá e Jerusalém, serão um único povo, juntamente com os gentios de todo o mundo que se converterem. É um tempo no futuro, aonde a nação de Israel será restaurada. Provavelmente aqui ele está falando do milênio. Mas nesse ponto, ou nesse enredo relacionado ao futuro, não haverá mais esse ditado. Em contrapartida, Ezequiel capítulo 18, versos 2 e 3, ele está falando de um tempo imediato, de algo que está se passando agora, naquele momento em que eles estavam vivendo. Então é importante separar esses dois tempos relacionados à profecia de Jeremias e de Ezequiel. Terceiro ponto aqui fala o problema em nosso tempo. Vamos falar do problema atual. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular, Jeremias 31 e Ezequiel 18, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de obedecer, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, conforme Romanos capítulo 5, verso 8 ao 10. Pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Então aqui existe um problema. Existe até algo que nós precisamos deixar muito claro, que em muitas igrejas, não vou falar o nome aqui, mas em muitas igrejas é até rentável manter as pessoas aprisionadas com uma ideia equivocada de que elas precisam todo tempo estarem ali disponíveis, investindo recursos para uma suposta libertação. É claro que uma vez que entregamos a vida a Jesus, precisa haver uma transformação, precisa haver uma mudança. Essa mudança, a Bíblia diz que ela acontece de dentro para fora. É uma mudança causada pelo próprio Espírito de Deus. E nós precisamos estar atentos porque o próprio Espírito de Deus, ele vai nos fazer conscientes das coisas que precisam ser alteradas, das coisas que precisam ser mudadas, das coisas que já não condizem com a verdade que estamos vivendo. Então as pessoas, elas têm dificuldade com relação à espiritualidade porque não se empenham em estudar a Bíblia, não se preocupam em ter uma vida diária de oração e devoção a Deus e não buscam conhecimento a respeito das coisas espirituais. Elas se tornam muito materialistas, práticas naquilo que é natural. E a Bíblia diz que o homem natural não consegue decifrar, não consegue discernir, não consegue compreender as coisas espirituais, porque elas são compreendidas
espiritualmente. Então, em algumas igrejas, pastores ou bispos, seja lá qual a nomenclatura que ele tenha, é rentável fazer com que as pessoas fiquem aprisionadas nessa ignorância com relação à espiritualidade. Mas nós precisamos pregar a verdade, porque Jesus diz que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, as pessoas não são ensinadas na verdade, por isso continuam aprisionadas. A primeira e talvez a principal característica da verdade é essa: ela liberta a pessoa. Ela torna a pessoa esclarecida e, uma vez iluminada com este ensino, com a palavra de Deus, ela nunca mais andará em trevas com relação a esse assunto. Então é muito importante deixar isso claro para que as pessoas compreendam. O segundo tópico aqui fala sobre a salvação para todos os seres humanos. E o primeiro ponto é a esperança para o pecador. A esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações: a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, conforme João capítulo 5, verso 40, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 e segundo livro ou segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Então aqui fica claro, a vontade de Deus é que todos se salvem, e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso é um alerta para nós, porque muitas pessoas, talvez até crentes, se alegram com relação à morte do ímpio, com relação ao castigo das pessoas, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer nisso. E se Deus não tem prazer nisso, nós também não devemos ter. Deus quer que todos se salvem. Então é nossa responsabilidade pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, porque é a vontade de Deus que elas se salvem. Agora, se elas serão salvas ou não, é uma decisão individual de cada um. Segundo ponto aqui, refutando o pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta, conforme o verso de número 20, que diz: a palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Então, aqui nesse âmbito, as pessoas queriam encontrar um culpado para a situação difícil que estavam vivendo. Nós temos também o mesmo pensamento. Sempre que algo acontece de errado, nós queremos culpar alguém. Nós queremos passar a culpa para outra pessoa para que a gente se sinta melhor, quando na verdade a responsabilidade ela é individual de cada um de nós. Mesmo que alguém traga um conselho para nós, e esse conselho seja bom ou ruim, se fizermos ou se o seguirmos, a responsabilidade do sucesso ou do insucesso será nossa. Então não podemos de maneira nenhuma passar essa responsabilidade para outra pessoa, porque no grande dia nós seremos julgados pelas nossas atitudes, sejam debaixo de conselho ou não. A decisão de fazer ou não fazer, todavia, será nossa. Terceiro ponto aqui dentro é duas situações. Verso 2, 22 e 24. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade e iniquidade se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer o justo
E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, mas se, pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça e cometer a injustiça e iniquidade conforme todas as abominações que faz o ímpio de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com o que transgrediu e no seu pecado com o que pecou, neles morrerá. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Aqui fica este questionamento, mas não vamos entrar nesse mérito, mas aqui deixa muito claro dois perfis, dois tipos de pessoa. Um que decide fazer o que é certo, fazer o justo, fazer aquilo que é agradável a Deus. Outro, o ímpio, que decide viver de forma ímpia, fazendo a maldade e se afundando na sua própria iniquidade. Então nós vemos dois perfis, dois tipos de pessoas. Um salvo, outro não salvo, condenado. Aqui nós temos duas direções, dois estilos de vida, duas formas de pensar. Um é o salvo, a outra não é o salvo. Todavia, o ímpio ele tem a liberdade de escolher ser uma pessoa justa, assim como a pessoa justa tem a liberdade de também escolher ser uma pessoa ímpia. Mas aqui nós temos dois padrões de comportamento. Nós vemos dois tipos de vida e, todavia, em todo momento, nós temos a liberdade de escolher qual vida nós queremos viver. Aqui está a decisão do homem. E o terceiro e último tópico fala sobre a reação de Israel. Primeiro ponto, a pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Duas perguntas que Deus faz. A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas escrituras. Nós temos vários exemplos. Êxodo capítulo 4, verso 14, Marcos capítulo 12, verso 24, Ezequiel 8, capítulo 8, verso 6, João capítulo 4, verso 35, capítulo 6, verso 70, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, entre outros. Aqui são algumas referências só. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Isso aqui mostra uma coisa muito clara para todos nós. Toda vez que seguimos o nosso pensamento, que seguimos o nosso coração, que seguimos aquilo que queremos, consequentemente vamos por um caminho errado, por um caminho que não agrada a Deus. Quando decidimos nos silenciar, nos renunciar e decidir obedecer a Deus, então vamos agradar a Deus. O que muita gente não sabe é o seguinte: quando decidimos deixar de lado as nossas vontades para agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus, no meio desse processo de obediência a Deus, de viver o plano de Deus, Deus nos fará satisfeito com aquilo que Ele tem para nós. Porque no meio desse processo vamos entender que Deus, Ele irá nos abençoar de uma forma tão grande que, se tivéssemos escolhido fazer a nossa vontade, não daria certo aquilo que planejamos fazer, aquilo que planejamos, aquilo que nós pretendemos executar. Deus ele faz com que a gente se satisfaça dentro do plano dele, porque quando estamos vivendo a vontade de Deus, entendemos que aquilo é o melhor para nós. Entrando aqui no segundo ponto, é sobre a justiça. Olha o que diz. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade é individual, é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo
do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, conforme Romanos, capítulo 2, verso de número 6. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando a justiça como atributo no sentido absoluto da perfeição. Deus é um justo juiz. Então, algo que nós precisamos também analisar é que Deus em todo momento ele é justo. Há um senso de justiça que não sai de Deus, que não se separa dele, porque pertence a ele, é parte dele, que é a justiça. Então, seria justo eu ou você ser julgado por um crime de outra pessoa? Pagar o preço de um erro que outra pessoa cometeu? Claro que não seria justo. Por isso que Deus ele investe em cada um de nós, dando-nos o privilégio de tomar as nossas próprias decisões, para que no juízo nós não venhamos a pagar pelos erros dos outros. Então, aqui deixa muito claro a relação da justiça de Deus e a responsabilidade humana. Terceiro ponto aqui, já é o final, fala sobre o arrependimento, verso 27 e o verso 28. Comentários assim: Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento. Sem resposta do povo, a resposta dada aos críticos deixa claro que também, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus, e não buscar o próprio, e não acusar o próprio Deus. Isaías 55, versos 6 e 7. Atos, capítulo 3, verso 19. Essa história se repete em nossos dias porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Então aqui nós entendemos que as pessoas elas cometem os seus pecados, não se arrependem, acham que estão corretas vivendo no erro e mesmo assim querem a bênção de Deus. E quando não recebem a bênção de Deus, querem culpar a Deus pela consequência negativa de uma vida de pecado. Então as pessoas não compreendem o que é a justiça de Deus, não compreendem nem o que de fato Deus é, e querem desfrutar das bênçãos, dos milagres, dos privilégios de alguém que vive debaixo de uma obediência. Então nós precisamos do arrependimento. O ímpio precisa do arrependimento. As pessoas precisam do arrependimento. Elas precisam se arrepender de suas vidas erradas e se voltar para Deus, para que assim elas possam alcançar a salvação e as demais coisas que vêm dentro desse pacote de salvação aí. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Conclusão diz assim: depois de refutar o imaginário popular que Deus de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico, que fala sobre salvação, é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Fica então aqui essa reflexão para todos nós
Eu quero te pedir, responde nos comentários aqui embaixo o questionário da nossa lição. Primeira pergunta: o que significava a máxima? Os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Segunda pergunta: como se chama o movimento que hoje segue esse pensamento das uvas verdes e dentes embotados? Terceira pergunta: por que Deus proibiu o uso desse ditado popular em Israel? Quarta pergunta: qual a conclusão depois de Ezequiel explicar a verdade e apresentar os fatos? Quinta pergunta: qual a tendência das pessoas hoje ao explicar as suas aflições? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Mais uma vez eu te peço, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e que Deus te abençoe. Até a próxima aula.